Oi gente, eu sou Noemi Fonseca, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer uma linda gola masculina em comemoração ao Dia dos Namorados. Se você não é inscrito aqui no meu canal, gostaria de convidá-las a se inscrever, curtir, comentar, acionar o sininho aí do lado do se inscrever para que você fique por dentro de todas as novidades do canal. E também deixar o mais importante, que é o seu joinha. Então não esqueça, essa semana é uma semana muito especial que eu vou ensinar a fazer duas golas, uma feminina e uma masculina. E iremos começar por essa aqui linda, maravilhosa, a masculina. Então vem comigo, vamos conferir a nossa lista de materiais. Para fazermos a nossa gola, eu utilizei Urbano Max, como você viu aí na nossa lista. E eu usei duas cores, branco e cinza. Esta cor eu não tenho mais, então ela é a 8214. Se você quiser mais escura, pode escolher aí a cor que você quiser, que o Urbano Max tem 13 cores aí para você se deliciar. Então você pode fazer de duas cores, de três cores, como você preferir. Mas eu usei 2 novelos brancos e 2 novelos cinzas, tá? Então vamos à nossa aula. Bom, o meu cachecol, ele tem 22 pontos. Como o Max, ele tem uma espessura muito grossa, olha, ele vem 70 metros, 100 gramas e ele tem um tex de 1429. Ele é 80% acrílico e 20% poliamida, tá? E você pode usar agulha bem grossa, porque a estrutura dele comporta uma agulha grossa, olha, 12 a 15. Se o seu ponto for muito apertado, dá pra fazer com a 15. E no crochê você pode usar agulha 8 a 10, tá? Eu vou utilizar esse preto aqui, porque eu não tenho mais, né, o do cinza. Mas dá pra ver que essa parte aqui que eu vou fazer é só tricô. Então, lá no meu tem 22, vou pegar a minha agulha 12 de tricô da Círculo, tá? E eu vou colocar aqui uma quantidade de pontos só pra você ter uma ideia de como você vai começar. Então, aqui, olha, é a ponta do meu fio e aqui é a parte que vem do novelo. Eu vou fazer uma forquilha e vou colocar o meu fio em cima da forquilha, sendo que o fio menor, que é esse aqui, olha, fica em cima do meu dedão. E o fio maior em cima do meu indicador. Então, olha, venho aqui, coloco a minha agulha aqui embaixo e seguro aqui, ó, com o meu indicador da mão direita. Seguro, passo minha agulha, olha, de baixo para cima e de cima para baixo, e passo dentro da argolinha, tá vendo? E aí eu vou colocar uma quantidade de ponto que eu necessito para minha gola. Você pode fazer com mais pontos, menos pontos, lembrando que se você colocar mais pontos, você precisa de mais novelos, tá? Que aqui eu estou usando 4 novelos, 2 cinzas e 2 brancos. Então, eu vou colocar uma quantidade aqui só para te ensinar a fazer o ponto, tá bom? Aí, eu vou vir aqui e vou colocar, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Coloquei aqui 12 pontinhos, mas lembrando que no meu tem 22, tá? Lá na minha medida tem 22, aqui eu só quero te ensinar o ponto. Então, você vai fazer aqui 10 carreiras de tricô. Então, vamos lá. Coloco a minha agulha aqui e faço 10 carreiras de tricô. 1, 2, 3, 4, só tricô, tá, gente? Direito e avesso, por 10 carreiras ou 5 cordões, tá? É muito rápido de fazer, eu fiz ele numa tarde, então é muito rápido e fácil de fazer. E olha, gente, o Urbano Max tem umas cores lindas. Ah, Noemi, mas eu não queria fazer com o Urbano Max. Existe um outro Urbano? Existe. E olha, eu trouxe aqui pra vocês o Urbano. Esse daqui, ele tem mais metragem. Ele é um pouco mais fino. Tem 110, ele tem 100 gramas. A tex dele muda, tá vendo? É 909. É a mesma 80% de acrílico e 20% de poliamida. E ele também é urbano. Então, existe o Urbano e Urbano Max. Pra você aí, ó, curtir muito, tá bom? Se você não gosta de um fio que tem uma espessura muito grossa, você pode usar o Urbano.
Então, agora, ó, começando de novo, só tricô, ó, direito e avesso. Ele é muito, muito fácil de fazer. Então, gente, olha, você pode fazer esse carinho aí pro seu companheiro, pra sua companheira, né? Que é muito rápido. E aproveitar o friozinho, né? Fazer uma gola linda. Vou puxar mais aqui do meu fio. Ó, só tricô. E, gente, tudo que a gente faz com agulha 12, 15, o trabalho rende muito, né? É muito rápido. Você pode fazer aí, olha, tranquilamente, porque é muito rápido de fazer a peça. Ó, lacei. Ó, laço. Você vai fazer 5 cordões de tricô, 10 carreiras. E o ponto que eu vou ensinar, gente, ele é muito simples de fazer, muito rápido, não tem segredo, viu? Então, você vai começar primeiro com as 10 carreiras de tricô, 22 pontos. Olha, ele vai ficando assim. E olha que gostoso, gente. O ponto fica bem soltinho, ele fica bem maleável, não fica uma coisa pesada, sabe? Por causa da agulha. Então, olha, vamos supor que eu já tivesse terminado, eu vou tirar aqui da minha agulha, porque eu já deixei um aqui, olha, prontinho. Olha que legal. Já deixei um aqui com as 5 carreiras, olha. 2, 4, 6, 8, 10. Por quê? Cada cordãozinho desse daqui, ó, essa ondinha, equivale a 2 carreiras. Então, eu tenho 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Ou 5 cordões, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora eu vou vir aqui. Deixa eu pegar meu pontinho aqui. Vou tirar aqui do meu alfinete de espera. Aqui o meu fiozinho, vou tricotar aqui o meu último pontinho e puxo. Agora eu vou vir aqui, olha, vou pegar o meu fio branco, e vou amarrar aqui, olha, tá? Para que a gente possa fazer o nosso pontinho. Eu venho aqui, dentro do pontinho aqui em cima, e faço um nozinho, bem apertadinho. E agora, vou pegar minha agulha, porque agora eu vou fazer o ponto meia, o primeiro ponto sempre será tricô, o primeiro e o último, tá? Deixa eu ajustar aqui o meu pontinho para que ele fique certinho. E eu vou fazer pontos meias torcido. Então, eu vou pegar aqui, ó, direto do meu alfinete, eu vou pegar, em vez de pegar o meu ponto meia desta forma, ó, de frente para trás, eu vou entrar aqui, ó, atrás dele, tá vendo, ó? Dou uma laçada e faço um ponto meia. Pego o ponto de trás, a perninha de trás e faço um ponto meia. Ó, eu vou tirar aqui do meu alfinete. Aí, você, na sua casa, você não vai precisar colocar no alfinete. Aqui eu coloquei aqui só pra segurar os meus pontinhos, tá? Ó, puxo. E eu vou tirando os meus pontos, pegando meia por trás, tá? Pegando meia aqui, ó, na perninha de trás. Você vai ver como é fácil. E ele fica tão bonito, é um meia torcido. Tem gente que já tricota assim, o meia torcido, porque aprendeu desta forma, tá? Eu tricoto o outro meia, que é o tradicional, que a gente usa, e este daqui. Então, eu resolvi te ensinar a fazer este meia, porque fica muito diferente. Bom, terminamos a nossa carreira.
Então, eu peguei o meia por trás, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu primeiro ponto, que é tricô. E vou pegar o meu ponto meia, olha, eu ponto pra formar tricô aqui na frente. Eu não vou pegar por aqui, eu vou pegar aqui, ó. Venho aqui, ó, de trás pra frente, pego essa perninha e faço meia torcido, ó. É o tricô, na verdade, né? Porque a gente tá do avesso, mas só que eu vou pegar aqui, olha. Em vez de pegar essa perninha de tricô, eu pego esta daqui. Então, vamos lá. Pego a perninha de trás e tricoto. Eu bati na minha câmera, mas tá tudo bem. Aqui eu faço o tricô normal, tá? No final. Virei o meu trabalho e você já tá vendo aqui o seu meia, tá vendo? Olha que diferente. Ele fica torcido. Tricô no começo. Agora, olha, se eu fosse fazer o meu meia tradicional, eu pegaria aqui. Mas não, eu vou pegar, ó, lá atrás, tá vendo? Vou passar o meu fiozinho pra trás e vou pegar aqui atrás, ó. E eu também vou fazer 10 carreiras, ó. Pego aqui atrás. Ó, entro aqui e pego o fiozinho. Gente, você vai trocando de cores a cada 10 carreiras, tá? Até ter aproximadamente, o meu tem 1,70 m. Aí você vê a estatura aí do seu companheiro, da sua companheira, né? Pra você poder fazer, tá? Ó, volto meu fio pra frente e meu último ponto será sempre tricô. Agora, eu estou do lado do avesso e eu vou repetir o mesmo processo, ó. Primeiro pontinho, tricô. Pego aqui, olha, de trás pra frente, a partir do segundo pontinho, olha. Eu venho com a agulha lá de baixo, entro aqui na perninha de trás e faço um tricô. Entro aqui na perninha de trás e faço um tricô. Esse barulho, gente, é a agulha, ela é grande e ela bate na mesa. Não repara não, tá? Bom, sempre que você estiver terminando uma carreira, você vai... Terminou as 5 carreiras, as 10 carreiras de tricô, você vai trocar, sempre você vai trocar os fios, as cores. Também nada impede que você faça aí de uma cor só, se você preferir também, tá? Virei o trabalho. Olha só, gente, que lindo que fica esse meia torcido. Então, nós temos 1, 2, 3. Eu vou terminar essa carreira e já volto. Olha, pessoal, terminamos o nosso ponto meia torcido. Olha como fica lindo. Agora, eu vou trocar o fio novamente. Olha, e você vai contar desta forma, olha. Vem aqui, dá pra ver direitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou virar o meu trabalho. Vou cortar o meu fio. Eu não gosto de cortar o fio muito rente, porque depois eu quero fazer acabamento, eu quero que ele fique bom. Então, eu sempre corto um pouquinho a mais, tá? Pra fazer o acabamento. E aí, eu venho novamente com o meu fio preto. Vou amarrar ele aqui, olha. Bem aqui em cima, dentro da argolinha, tá vendo? Olha. Ó, já posso até amarrar com o branco, se eu quiser. E aí, faço 2 nozinhos e aperto bem, tá? Porque depois a gente vai esconder estes fios. Então, agora eu começo novamente com o meu ponto em tricô, tá? Ó, só tricô.
Vou trabalhar tricô direito e avesso, tricô normal, tá? Você vai pegar aí o ponto normal. Lembrando que você tem que deixar um pedacinho de fio para no final costurar a sua peça, tá? Porque você vai usar todos os novelos. Então, venho aqui, tirei, fiz todo o tricô e agora, olha, eu vou voltar fazendo o tricô tradicional, ó. Entro aqui, pegando pela frente normal, ó. Viu como é fácil, gente? E fica tão bonito, tão rápido de fazer, tão simples. Você faz assim, brincando, porque o fio tem uma estrutura muito grossa e que ajuda bastante a render o seu trabalho. E olha, se você não conhece os fios da Círculo, entra aí nas redes sociais deles, confere aí toda a coleção 2021 da Círculo, que tá maravilhosa, e o Urbano faz parte dessa coleção linda, gente. Então, não deixe de visitar todas as redes sociais da Círculo para você conferir aí as novidades que tem lá no site, tá bom? Olha só como vai ficando, já vai formando aqui o tricô, tá? Vamos supor que você tivesse feito aí todas essas carreiras, né? As carreiras do preto, porque você vai precisar terminar com o branco, tá, gente? Não vai ser com o preto. Se você começou com o preto, você precisa terminar com o branco, tá? Eu vou fazer mais tricô aqui pra me te mostrar como é que vai ser. Eu já tenho um ali pronto pra me te mostrar. Vou fazer mais uma carreirinha aqui e eu quero te ensinar a arrematar, se você não sabe ainda como é que se faz o arremate, tá? Só tricô, tá vendo? Direito e avesso por 10 carreiras. Agora, vamos supor que eu tivesse terminado. Então, eu vou fazer, olha, um tricô que eu vou te ensinar a arrematar. Eu arremato desta forma. Faço um tricô, tricoto mais um pontinho, aí pego o de trás e jogo por cima daquele que está à frente. Ficou um. Tricoto mais um pontinho, pego este aqui e jogo por cima deste. Olha só, vou fazer bem devagarzinho. Tricoto mais um pontinho, pego este ponto, ó, posso até colocar o dedo aqui pra segurar pra não cair, ó. E passo por cima desse e solto. Tá vendo? Vamos fazer mais um. Tricoto mais um pontinho. Aí, olha, eu ponho aqui ó, o dedo aqui embaixo pra segurar aqui o primeiro e pego este aqui que está aqui atrás, ó. Passo por cima dele e solto. Então, ele vai ficando desta forma. Já vai arrematando o seu trabalho, tá vendo que fácil? Ó. Ele já vai arrematando e ficando pronto. É muito rápido, gente, de fazer esse cachecol, essa gola. Tenho certeza aí que o seu companheiro ou a sua companheira vai gostar demais. Pronto. Fizemos o nosso último pontinho. Vou colocar minha agulha ali. E olha como ficou o arremate. Super bonito, tá vendo? Arrematou, terminou, corta o fio. Beleza. Eu tenho um aqui já adiantado pra vocês. Aqui, olha. Lembrando que eu comecei com preto, tá vendo? E terminei com o branco, tá? Que é o ponto meia torcido. Inclusive, eu quero até te ensinar antes de qualquer coisa, Noemi, como é que eu vou esconder estes fios. Você vai pegar a sua agulha de tapeçaria, vai vir aqui, olha, vai colocar aqui a agulha no fio, tá? E você vai começar a caminhar, olha, eu vou até dar um nozinho aqui que eu não tinha dado, ó, dou um nozinho bem apertadinho. Se você quiser dar dois, pode dar. E aqui, olha, o que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, na trama do fio,
porque aqui não dá nem pra ver quase, né? Vou fazer com o branco também. E você vai caminhar, olha, pela trama do fio, que aqui não dá nem pra ver, né? Vou pegar o fio branco pra você ver. Ó, vamos colocar o branco. Coloquei. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar na trama do fio, olha. O fio é isso aqui. Eu vou entrar aqui na trama dele, vou puxar. E eu vou caminhando entre a trama do fio para que ele não solte, tá? Ó. Entro, saio lá embaixo, escondendo mesmo todo o meu fio bem devagarzinho. Vou andando com ele para que ele fique imperceptível aqui nos pontos. Depois que você terminou de fazer todo o seu acabamento, você vai cortar. Você pode até também pegar uma colinha da Círculo, que é a cola de silicone. Eu tenho ela aqui, vou mostrar pra vocês. Você pode vir com a colinha e colocar uma gota de cola, ó. Você pode usar uma colinha da Círculo de silicone. Se você ficar com medo de soltar, você vem aqui, ó, na pontinha, onde você fez a sua peça, passa aqui, olha, uma leve pontinha, aperta lá, pronto, não vai sair mais, tá? E vai ficar bem bonitinho o seu acabamento. Bom, terminou de fazer isso, então vamos supor que eu já tenho lá 1,70 m da minha gola, usei todos os novelos que eu tinha, né? Fiz toda a minha peça. Olha que lindo, gente, que ficou esse ponto. E esse fio é uma delícia trabalhar com ele. Eu adoro, porque além da estrutura boa que ele tem, ele trabalha muito gostoso com ele. A gente faz o trabalho assim muito rápido. Aí você vai deixar, olha, um pedaço de fio, ou no começo do seu trabalho, ou no final. Vai pegar a sua agulha de tapeçaria e vai fechar a sua gola. Então, olha, eu vou vir aqui, vou entrar aqui, ó, com a minha agulha, vou colocar de cima para baixo. Vou puxar aqui o meu trabalho pra gente começar a costurar, tá? Vou entrar aqui, porque eu quero fechar esse trabalho aqui embaixo. Vou juntar as duas pontas do cachecol. Por isso que você tem que terminar com uma cor diferente. Se eu comecei com preto, eu preciso terminar com branco, tá? Então, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, olha, no preto e vou sair aqui. Vou puxar. Não precisa apertar, tá? Pode deixar bem soltinho. Eu vou entrar aqui, olha, e aqui. Tá vendo que a gente tem essas perninhas? Eu entro aqui e aqui. Puxo. Uma vez você vai pegar de um lado, outra vez você vai pegar lá do outro. Uma hora eu vou pegar do lado branco, agora eu peguei do lado preto. Agora, eu vou pegar do lado branco. Não precisa apertar, tá? Ele fica bem certinho, olha. Novamente, pego pelo lado branco. Olha como vai ficando. Tá vendo? Perfeito, né? Novamente, lado branco. E eu estou costurando pelo lado direito da peça, tá? Olha, ele vai ficando assim, nem aparece, gente. É muito legal. Você vai fazer isso, olha, até o final da sua peça, tá? Vai costurar direitinho aí até o final. Novamente. Ó, vou até ver se eu consigo trazer mais pertinho para que vocês possam ver. Ó. E aí você vai ajustando ele, né? Não precisa puxar muito para não ficar repuxado o seu trabalho, que não fica feio, né, a costura. Deixa ele bem soltinho, tá bom? Queria convidar você que está assistindo aí essa aula, não se inscreveu ainda, aproveita, se inscreve, curte, comenta, compartilha com as amigas, aciona o sininho aí para que você fique por dentro de todas as novidades do meu canal. Eu vou ficar muito grata a vocês. E o mais importante, gente, às vezes a gente está assistindo a aula, fica tão empolgada e esquece de deixar um joinha. Então, ó, aproveita, já deixa o seu joinha aí, que olha, é muito importante para o crescimento do nosso canal, tá?
agora, vou pegar aqui a minha linha que acabou, né? Vou passar mais um pouquinho de linha aqui, olha, mas não faz mal. É só você pegar mais um pedacinho, colocar aqui na agulha. E aí, você vem aqui, olha, por baixo, puxa o seu fio. Aquele que você acabou, você dá um nozinho aqui, depois você só esconde ele, tá? Ó, eu dou um nozinho e depois eu só escondo. Continuo o meu trabalho, fazendo a costura até o final. Gente, é muito rápido de fazer. Muito rápido mesmo. Ó, já estamos finalizando. Se você quiser fazer menor, também você pode fazer a sua bolinha menor também, que vai dar super certo, tá? Ó, estamos chegando no final. Vou passar aí o meu fiozinho aqui, vamos pegar ele. Deixa eu cortar as duas pontinhas certinho, né? Pra que ele não saia. E agora a gente finaliza. Ó, cheguei no final. Olha que perfeito, gente. Agora, o que que eu faço? Eu venho aqui, tá vendo que o meu fio, ele tem 4 fios, tá vendo? Eu vou dividir ele. Vou pegar aqui, olha, a minha agulha. Vou entrar aqui. Vou passar aqui, ó, entre o branco e o preto. E aí, no final, eu junto os dois. Dou um nozinho, outro nozinho. E depois é só você caminhar com os fios que você deixou aqui, ó. Eu venho aqui e eu vou caminhar aqui, ó, pela parte branca do meu fio, tá vendo, ó? Dentro da trama do tecido, para que ele não solte depois. E aí, você vem e corta o excesso. Vai ficar assim, gente. Olha que linda. Só que a minha ficou grande, né, gente? Tem 1,70 m dobrado no meio. Olha que lindo. Ó, você nem vê a costura. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Acho que eu achei. Tá aqui, olha. Tá vendo? Quase você nem vê a costura. É muito gostoso. E aí, você vai fechar, ele vai virar um círculo, certo? Quando você for colocar, você vai colocar no pescoço a peça, vai girar assim, ó, com o número 8, né? E colocar aí no seu pescoço. Olha só que linda, gente, que fica a peça. E aí, o que que vocês acharam? Comenta aí, vê o que você... Comenta aí o que vocês acharam da peça, se vocês gostaram do ponto. Esse ponto é muito fácil, muito simples. Então, olha, não se esqueça de deixar o seu joinha, que é muito importante. Eu espero que você tenha gostado dessa linda gola aí pra você dar aí pros Dia dos Namorados, né? Pro seu companheiro ou pra sua companheira. E até a próxima aula, que já é quinta-feira, a gola feminina. Então, olha, conto com vocês. Não esqueça de deixar o seu joinha. Beijo!